Esta mensagem começa com uma citação de Paulo, onde ele diz: "Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina." E Emmanuel diz assim: "Desde que não permaneçamos em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os que deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores vão te caluniar, mentirosos te levarão a mentir, levianos tentarão conduzir-te à leviandade, ironistas buscarão localizar-te na alma o sarcasmo. Compreende-se que procedem assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual." Continua Emmanuel: "Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmo. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que eles ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo." Vamos então juntos fazer uma reflexão, queridos amigos, sobre esse texto. Nós aprendemos com Jesus a falar somente o que é importante, o que interessa, o que é necessário. Aprendemos a não falar demais, não desperdiçar a palavra. Aprender a falar o suficiente é uma conquista. Vamos nos lembrar do espírito André Luiz, que escreveu 13 livros como repórter do mundo espiritual. Nessas narrativas, ele conta que sempre que tinha as reuniões, no momento em que aparecia um espírito superior para se comunicar com eles, quando esses espíritos superiores respondiam, eles sempre respondiam alguma coisa em cima de um versículo bíblico. Ou seja, eles respondiam com base nas palavras de Jesus. Eram bem objetivos, faziam síntese, nunca desperdiçavam as palavras. Hoje se desperdiçam muitas palavras, não é, meus irmãos? Se fala demais. Fazem até montagem do que você fala. Diz aqui a mensagem: cuidado com os caluniadores, com os mentirosos, com os levianos, com os irônicos e perturbados. Então, muita atenção com a palavra. Cuidado ao usar o verbo, porque muitas vezes o silêncio é o melhor recurso para todos nós. E quantas vezes é no silêncio que vem a intuição daquilo que nós devemos falar ou responder para alguém. E vai chegar o momento em que nós vamos sentir pena, sentir compaixão do outro que está falando demais, falando além da conta. O aprendizado chega na hora certa para todos nós.
mas é preciso querer aprender. Então, atenção quando for falar de um assunto que você não domina. Por isso é importante estudar, pesquisar, ler com atenção para aprender. Não vamos emitir uma opinião simplesmente por falar, não acham? Cada vez que nós estudamos, nós procuramos aprender mais, nós fortalecemos a nossa fé. E assim nós temos condições de entender, de comparar, de esclarecer, de trazer as respostas que nós precisamos. Temos que estudar e somente falar ou dar opinião quando nos sentimos preparados. Meus irmãos, não é vergonha nenhuma dizer: eu ainda não sei sobre esse assunto. Vou pesquisar e logo mais trago a resposta. Isso vai fazer com que a nossa palavra tenha credibilidade e seja utilizada da melhor maneira possível. Nós entendemos que nós somos mesmo aprendizes. O Mestre é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a doutrina nos ensina: amai-vos e instruí-vos. Vamos guardar essa frase final de Emmanuel: que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Então, meus irmãos, todos nós vamos ter que dar conta do que nós falamos aqui na nossa encarnação. A atmosfera espiritual do nosso planeta está carregada de um magnetismo inferior que influencia quem criou essa atmosfera e quem entra nessa mesma faixa vibratória inferior. Por isso, nos ensinam os benfeitores espirituais, os espíritos superiores, como é importante a nossa educação mental, porque a palavra tem energia viva. Por isso, carinho e cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos e com o que nós fazemos. Falar palavras do bem, palavras elevadas, constroem ao nosso redor uma aura positiva de luz e uma aura de defesa dessa egrégora escura que envolve a terra. Por isso Jesus nos ensina: orai e vigiai sempre. A nossa educação como espíritos é aprender a falar e a pensar certo. Faz parte do nosso aprimoramento espiritual, educar nossos sentimentos, educar nossas ideias, disciplinar a nossa voz. Brandura no falar, falar a verdade, ter uma conversação amável e honesta. Plantar esperança nas nossas palavras, porque a palavra agressiva, a nossa palavra quando calunia alguém, ela nos obscurece. Então vamos procurar falar coisas boas e lembrar sempre que Jesus nos conhece, nos vê, nos ouve. Então tudo que nós falamos, falamos na presença do Senhor. Bonita essa mensagem de Emmanuel, não é, meus irmãos? Que alerta importante para todos nós sobre a nossa palavra. E falando na beleza das palavras, eu quero compartilhar com vocês a beleza dessas palavras de Mitzi Leon. E ela diz assim: prece ao Pai. Pai, colocai nos homens as almas dos pássaros para que possam voar. Pai, dai a eles também a alma dos rios para que possam correr. Mas, Pai, dai a eles também a alma dos ventos para que possam percorrer todo o universo e unir-se a todas as coisas que criastes. E dai-lhes ainda o calor do sol para que transbordem de vida. Dai-lhes também, Pai, o colorido das flores para que possam enfeitar-se. Espalhai entre os homens as virtudes dos sábios, a alegria dos puros,
para que a pureza se espalhe entre todos. Pai, dai ao homem a brancura da neve, sem que o seu coração congele, mas a brancura radiosa e pura para iluminar o seu caminho. Pai, dai ao homem a liberdade de poder voar como os pássaros, correr como os rios, espalhar-se como os ventos, aquecer-se como o sol, enfeitar-se como as flores. Que os homens tenham a liberdade de possuir a virtude dos sábios, a alegria dos puros e a brancura radiosa da neve. Pai, dai aos homens todos esses dons, que nada mais são do que a virtude dos anjos. E assim, Jesus amado, nós agradecemos por este dia. Nós agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas e pedimos que o Senhor continue a olhar por todos nós com seu coração tão generoso. Abençoa, Mestre, a nossa casa, a nossa família. Derrama sobre todos os fluidos abençoados do teu amor, para que eles possam nos encher de brandura, de calma, de educação, de saúde, de esperança e de muita fé. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se encontram nos hospitais, todos aqueles que estão chegando agora à encarnação, que recebam as bênçãos e as forças que necessitam para essa jornada tão abençoada. E olha, Pai amado, por todos aqueles que estão agora encerrando o seu ciclo nessa encarnação e que voltam ao mundo espiritual. Abençoa, Pai, a todos os países, para que haja paz, que cessem as guerras e as lutas, que os homens possam se olhar como irmãos. Fica conosco, Mestre amado. Abençoa os nossos dias, as nossas horas, que os nossos passos possam sempre seguir os teus passos, Senhor Jesus. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos, pela companhia, pelas palavras carinhosas. Que nosso Senhor nos abençoe a todos, hoje e sempre. Paz e bem.